Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Hoje, o nosso último encontro com relação ao regimento interno. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender, então, as partes finais, as partes mais importantes dessa parte final do regimento. E, enfim, destacando aquilo que pode ser questão de prova para vocês. Afinal, até digo, a parte do regimento, que vai até a parte de processo, eu acredito muito que essa parte até o processo vai para a prova de técnico. Depois disso, entra mais na prova de analista, tá? Mas não deixem de olhar também a parte do processo, porque de certa forma o examinador ele pode vir querer também cobrar esse conhecimento de um técnico, né? Mas se fosse para priorizar uma questão de falta de tempo, com certeza eu ficaria até a parte do processo. Gente, na aula passada eu tinha falado da distribuição de matéria administrativa. Por quê? Nós estávamos falando da distribuição de processos junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Vimos que funciona de forma eletrônica. O processo chega e é distribuído de forma eletrônica através de um sistema informatizado padronizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lembra que eu falei para vocês isso? É uma baita de uma pegadinha. Falar que quem que é o dono do sistema é o Tribunal Superior Eleitoral, e não o Tribunal Regional Eleitoral. E vimos também que pode ser feito de forma manual em situações excepcionais. No caso do sistema estar inoperante, pode ser feito de forma manual. Mas enfim, a distribuição de matéria administrativa. Quando se fala em matéria administrativa, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de questões atinentes à organização do tribunal, de questões atinentes a respeito do funcionamento do tribunal, de questões atinentes a serviços, a funcionários do tribunal. Por isso, distribuição de matéria administrativa. Não se trata de distribuição de matéria jurisdicional, aonde o tribunal é chamado para exercer o seu poder de decisão com relação a um processo judicial. Não. Aqui nós estamos falando de matéria administrativa com relação à própria organização. E é interessante o quê? Que aqui diz o seguinte: independe de distribuição e compete ao presidente encaminhar a apreciação do tribunal os expedientes relativos. Então está falando assim, olha, não vai ser distribuída a matéria. A matéria administrativa, ela não vai ser distribuída. Ela vai ser encaminhada diretamente ao presidente. E o presidente vai pôr em pauta para julgamento. O presidente, então, ele vai pôr em pauta para julgamento as seguintes matérias. Primeiro, a criação e extinção de postos eleitorais. Claro, por que um posto eleitoral? Para verificar a questão do atendimento ao público com relação à questão de títulos, a segunda via, enfim. Tem que ter esse atendimento de postos eleitorais e é importante ver se o Estado necessita ou não de novos postos eleitorais. A requisição de força necessária para o cumprimento de decisões do tribunal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Às vezes, existe a possibilidade de que a pessoa não obedeça a essa decisão, e aí você precise de uma força, e essa força possivelmente pode ser uma força policial, pode ser uma força, até uma questão de uma ordem de um superior, para que possa trazer maior efetividade às execuções do Tribunal Superior Eleitoral e de outras matérias estabelecidas em lei ou regulamento. Resumindo, deixando bem claro, matérias administrativas não são distribuídas, elas são encaminhadas diretamente ao presidente e o presidente vai levar ao tribunal para que o tribunal possa decidir a respeito dessas matérias e outras que possam surgir pela lei. Outro ponto interessante aqui, nós temos as sessões. As sessões, isso mesmo, você está pensando, sessões é aquilo em que ocorrem os julgamentos. Então, quando se fala em sessão de julgamento, nós estamos falando de um julgamento perante o Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Tá, e aí, professor, diante disso, o que é importante saber? Aqui pode ser que caia na sua prova, porque nós temos duas espécies de sessões. Nós temos a sessão ordinária
e a sessão extraordinária. Quando se fala em sessão ordinária, nós estamos falando das sessões comuns, do cotidiano, do dia a dia. São aquelas sessões que acontecem de forma contínua, são aquelas que são do comum, onde já está programado, já existe uma programação, já existe aí um calendário para isso. Quando se fala em sessões extraordinárias, nós estamos falando de sessões que vão sair dessa normalidade. Normalmente são sessões extras, são sessões em que, devido a uma situação emergencial, uma situação de muito trabalho, há necessidade de se fazer mais julgamentos. O interessante é que a sessão ordinária, ela sempre será, suas sessões, elas sempre serão divulgadas no site e mantidas lá no site. Então é interessante, você acessa o site do Tribunal Regional Eleitoral e você vai ver lá quais são as pautas de julgamento de uma sessão ordinária. Vai estar lá o calendário, já vai estar pré-definido isso. Inclusive, elas ocorrem 2 vezes por semana, em dias que serão fixados na última sessão de cada semestre. 8 sessões por mês, salvo o período eleitoral, que o limite, quando o limite mensal passará a ser de 15. Ótima questão de concurso. Quantas vezes na semana? 2. Quantas sessões no máximo? 8. E 8 sessões por mês. E no caso de período eleitoral, serão 15 sessões por mês. Mas, como eu falei para vocês, existem as sessões extraordinárias. Quem convoca a sessão extraordinária é o presidente do Tribunal Eleitoral ou o próprio tribunal, os próprios integrantes. E aí, a sua divulgação será o quê? Será por meios eletrônicos no site com prazo de 24 horas, ou seja, é uma coisa muito rápida, uma coisa que acontece. Então, em 24 horas antes vai estar lá a pauta com os julgamentos da sessão extraordinária. Professor, e aí? Nessa situação, o advogado tem que ficar esperto. O advogado tem que ficar esperto porque ele vai ter que acompanhar sempre essas publicações para verificar se há ou não há a questão da publicação relativa à sessão extraordinária. Professor, precisa de um quórum mínimo, certo? Precisa de um quórum mínimo, já falamos disso. Professor, não atingindo o quórum mínimo para a sessão, foi feito lá a sessão e não surge o quórum mínimo. Neste caso, o que vai acontecer? Haverá uma tolerância de 10 minutos. Haverá uma tolerância de 10 minutos para que possa... Vamos esperar que chegue mais um membro, vamos esperar que chegue o 4º membro para que possa haver o julgamento. Então tem que ter no mínimo 4 pessoas. Então esperar chegar o 4º membro, 10 minutos. Se não chegar, não tem como ter sessão. Então tem que ter ainda um quórum mínimo para iniciar os trabalhos. O importante é que deve-se respeitar a publicidade, porque as sessões elas são públicas. As sessões em regra são até transmitidas via internet. Então é a possibilidade, é a efetividade da publicidade dos atos. Nós sabemos que os atos eles são públicos. Por que eles são públicos? Como uma forma de controle social. É uma condição de eficácia do próprio ato. Então é importante que esses atos venham a público. Obviamente que toda regra tem uma exceção. Então, em casos previstos em lei, pode-se limitar a presença de pessoas nas sessões, como também a questão de ser em segredo de justiça determinados julgamentos dessas sessões. Por que isso? Porque a lei manda-se. Porque, como nós estamos falando de processo eleitoral, como nós estamos falando de julgamento eleitoral, existe o quê? Existe aquela coisa das notícias plantadas, daquela coisa que possa vir prejudicar o candidato ou o pré-candidato. Então, as informações elas devem ser mais sigilosas com relação a alguns processos eleitorais que nós vamos até estudar hoje, alguns deles. Então, mas quando que vai estar previsto isso? Na lei. A lei que vai prever essa possibilidade de restrição da publicidade. Professor, como é que funciona então o julgamento? Você vai chegar lá na sessão, você vai olhar lá para o tribunal e vai ter uma distribuição de cadeiras. Vai ter uma distribuição de lugares aonde você vai identificar quem é quem.
E o regimento deixou bem claro o lugar que cada um vai sentar. Ou seja, não é o juiz eleitoral, ele não vai chegar lá no tribunal e vai sentar na cadeira que ele achar melhor. Existe uma posição de cadeiras. Então, durante as sessões, o presidente ocupará o centro da mesa. Óbvio, não, o presidente é quem comanda. Então, o presidente ocupará o centro da mesa. À sua direita vai estar quem? Vai estar o procurador regional eleitoral, porque ele é o fiscal da lei. É ele que vai fiscalizar a correta aplicação ou não da lei. Deixando bem claro que ele não é membro do Tribunal Regional Eleitoral. Ele não faz parte da composição, mas ele, sim, faz parte do processo eleitoral. À sua esquerda vai ter quem? O secretário das sessões. Ele que vai acabar aí escriturando, fazendo as atas relativas às sessões. E mais, seguir-se-á no lado direito. Então, seguir-se-á no lado direito. Ainda a questão do procurador. E aí, quem que vai estar do lado do procurador? O vice-presidente. E no lado esquerdo, o juiz de maior antiguidade. E, alternativamente, vão estar aí os juízes. Então, percebam que vai ter uma alternatividade entre o lado direito e o lado esquerdo. Qual que é importante saber? Importante saber que ao lado direito vai ter o procurador e ao lado esquerdo vai ter o secretário. E aí vai haver essa alternatividade. Perfeito? Aí você fala, poxa, professor, e aí? E aí, o interessante de tudo isso é que as decisões, lá vão ser proferidas decisões. As sessões serão aí os julgamentos. E elas serão o quê? Elas serão lavradas sob forma de acordos e resoluções. Então, as decisões proferidas nas sessões do Tribunal Regional Eleitoral, elas recebem dois nomes. Ou elas serão acórdons ou serão resoluções. Professor, acórdão o que é? Uma decisão jurisdicional que, em vez de se chamar de sentença, chama-se de acórdão porque foi dado em juiz de segundo grau. Isso, e as resoluções são, na verdade, medidas administrativas, mas administrativas com cunho um pouco legislativo, que acaba aí tendo um caráter de orientação. E interessante o seguinte, que serão sempre o quê? Sempre relativo aos julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral. Elas serão, quando que serão lavrados a título de acórdão? As decisões de caráter jurisdicional. Então, tudo que haver conteúdo jurisdicional, aonde tem que se haver o poder jurisdicional e se decidir sobre isso, é acórdão. E quando se tratar de caráter administrativo, aí chama-se resolução. Então, aqui o quadrinho bacana para vocês identificarem quando que é resolução e quando que é o acórdão. E aí, professor? E aí que toda sessão vai ter a chamada ata. O que é a ata? É o registro da sessão. É o registro do que aconteceu durante a sessão plenária. Inclusive, a ata vai ter o número, data, a forma da sessão, se é uma sessão ordinária, ou extraordinária, ou solene. Uma sessão solene é uma sessão de festividade. Aí vai ter o nome de quem estava presente, vai ter a relação de processos que foram julgados, os registros de comunicação enfim, um advogado falou isso e aquilo vai estar registrado, enfim. E os impedimentos e ausências também. A ata é como se fosse um relatório do que aconteceu durante aquele dia na sessão. Mas deixando bem claro, para que ocorra a sessão, é necessário e é importante a publicidade da chamada pauta de julgamentos. Como assim pauta de julgamentos? Eu tenho que saber quais serão os processos que serão julgados. E aí você tem o regimento manda dizer que essa pauta estará publicada 2 dias úteis antecedentes ao julgamento. Então, por exemplo, se o julgamento é numa segunda-feira, tem que estar publicado na quarta-feira, porque aí começa quinta e sexta, são 2 dias úteis. Então é interessante por quê? Porque é para você noticiar. Como assim noticiar? Para o advogado poder comparecer, para as partes poderem comparecer, é o chamado princípio da publicidade. Mas nós temos uma exceção. Há situações em que não vai ter como não há necessidade de você
incluir na pauta e publicar essa pauta. Com relação a processo com pedido de vistas, o que é um processo com pedido de... Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.